Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um encontro, mais uma live de aquecimento para o treinamento Advogue no Tributário. Nesta semana aqui, nós estamos tendo encontros diários, né? Todos os dias, de segunda a sexta, com alunos do curso Você Tributarista, que são advogados tributaristas e que vêm aqui compartilhar as suas experiências, as suas vivências de oportunidades de atuação tributária, de prospecção, muitas dicas para que você possa se inspirar, modelar e também seguir um caminho semelhante, né? Semana que vem, também de segunda a sexta, nós vamos ter encontros diários, né? Sempre às 20 horas, sobre temas da advocacia da prática tributária. E tudo isso é um aquecimento, né? É uma preparação para que você absorva e aproveite muito mais o treinamento Advogue no Tributário. Treinamento Advogue no Tributário, ele vai acontecer de 24 a 30 de junho. E ele é um mini curso, né, composto de 4 encontros durante uma semana, né, segunda, quarta, quinta e domingo, para te passar o passo a passo para você advogar no direito tributário nessa que é uma área tão rentável do direito, tão pouco explorada e com tantas oportunidades, tá? Então você pode se inscrever aqui no treinamento no link aqui abaixo, tá joia? E aí, nessas lives aqui, nós estamos, como eu digo, trazendo convidados especiais. E hoje, preparem-se, já prepara aí a cadeira, já assiste aí no computador, porque vai ser muito legal, né? O nosso convidado, ele vai falar sobre várias oportunidades tributárias e ele vai contar, inclusive, sobre método de prospecção. Então, desde oportunidades que ele vem desempenhando, que ele vem identificando e vem obtendo sucesso, como também o método que ele foi aprimorando para desempenhar cada vez com mais êxito a sua advocacia tributária, a prospecção de clientes. Então, é um conteúdo de muito valor. E esse nosso convidado, né, eu chamo aqui para vir conosco, vamos receber o doutor Igor Volney. Igor, que bom ter você aqui conosco. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, professora. Obrigado por mais essa oportunidade. Ah, Igor, eu que agradeço, porque o Igor já participou aqui. Logo que ele entrou, né, no curso Você Tributarista, que foi acho que outubro de 2022, né? Logo na Isso. sequência, alguns meses depois, nós fizemos uma live, assim que ele tinha entrado aqui no curso. E agora, né, passado mais um tempo, a gente vê essa evolução, um crescimento, uma jornada, um aprimoramento, e que vamos conversar sobre isso para que você possa se inspirar, se espelhar aqui no Igor, conhecendo essas oportunidades, conhecendo essa forma de atuação e também seguir um caminho semelhante, né? Igor, para quem não te conhece, né? Eu já te conheço, já fizemos live e tudo mais, mas para quem não te conhece ainda, faz uma breve apresentação sobre você. Claro. Bom, primeiramente, agradecer à professora Fabiana e expressar minha admiração pelo trabalho que ela desenvolve, né? Ela é uma verdadeira mentora para nós, advogados, tributaristas, e é muito bom caminhar com ela ao nosso lado ali, nos dando apoio. Eu sou de Belo Horizonte, né? Mas eu resido em Juiz de Fora já há quase 20 anos, estou aqui desde 2005, né? Eu comecei a advogar em 2011. Me especializei no início em direito previdenciário. Eu sempre trabalhei também com advocacia de apoio, né, que é aquele serviço que você presta para outros escritórios e grandes empresas, com serviços de audiência, diligência, e eu fazia isso de forma em nível nacional, né? Até hoje eu mantenho uma equipe de advogados em todo o território brasileiro. E
essa demanda ela foi crescendo, né, ao longo dos anos, desses 14 anos de advocacia que eu tenho. A minha esposa, ela começou a trabalhar comigo, ela era psicóloga, se formou em direito para poder me ajudar. A gente abriu uma sociedade, abriu o nosso CNPJ, e desde 2022 a gente saiu do home office, até então eu advogava em casa, e montamos aqui um escritório, escolhemos um bairro comercial bem movimentado em Juiz de Fora, e a gente está aí deslanchando na advocacia. A gente tem 2 filhas, né? A gente procura cuidar do nosso escritório de forma que a gente consiga deixar um verdadeiro legado para elas. E é isso. E conciliar, né? Não se matar de trabalhar, conciliar o trabalho, né? Com o cuidado das filhas, né? Ter o tempo também para elas, né? Muito bom. Com certeza. Igor, e como é que você me conheceu? Quando que foi isso? Né? Já falei que foi em outubro, né? Já dei um spoiler aqui. Mas como que foi esse início, esse despertar seu, na verdade, para o tributário? Foi assim, um contador, né, que já tinha sido contador de uma empresa que eu tive no passado, ele me mandou uma dúvida sobre a lei do PERSE. Ela tinha sido promulgada em 2021. Ele estava lá com um cliente na contabilidade interessado nos benefícios fiscais que a lei do PERSE trazia e me mandou aquela pergunta no WhatsApp: o que você sabe da lei do PERSE? Eu falei: eu sei tudo que você precisar. Ele: então me fala aí, eu estou precisando tirar as seguintes dúvidas. Eu não sabia nada e aí eu fui para o YouTube, né? Assisti um vídeo, assisti 2, vídeos que não iam direto ao ponto, até que no terceiro vídeo eu assisti um vídeo da professora Fabiana, direto ao ponto, foi ali, tirou todas as minhas dúvidas, explicou os requisitos, como fazer para conseguir os benefícios, como se enquadrar corretamente. E ali eu falei assim: bom, esse conteúdo aqui é muito bom, muito direto ao ponto. Dali eu conheci o canal da professora e comecei a assistir um vídeo atrás do outro, né? O que a gente chama aí de maratonar. Eu comecei a ver um vídeo atrás do outro e eu lembro de um podcast que eu assisti, que falava sobre o início da advocacia tributária. O podcast era Pensar Tributário. E nesse podcast ela passou uma informação interessante, onde 5%, né, das empresas hoje possuem assessoria de qualidade tributária, grandes empresas. E 95% das empresas no país não têm assessoria tributária nenhuma, estão completamente desassistidas, até pela falta de advogado com esse tipo de especialidade. Isso me chamou a atenção. Eu falei: opa, peraí. Então, quebrou aquela mística que eu tinha na minha cabeça. Eu saí da faculdade com um sonho de me tornar um dia especializado em direito tributário, mas deixei esse sonho de lado justamente porque eu achava difícil. Eu achava que eu tinha que fazer uma pós-graduação, um mestrado, me especializar, mudar para um grande centro, morar em São Paulo, no Rio de Janeiro, até eu conseguir uma boa oportunidade. E aí, com esse podcast, eu vi que não era nada disso. As oportunidades, né, estão aí na nossa frente, em qualquer município pequeno, cidade pequena, média, grande, para empresa pequena, média, grande, para pessoa física, para tudo quanto é jeito. Então, foi dessa forma, tirando a dúvida de um colega contador, eu acabei assistindo esse podcast. Desse podcast, eu não parei mais de assistir os treinamentos da professora, até que eu decidi me matricular no curso Você Tributarista. Que legal. E aí a gente está junto, estamos juntos nessa jornada, né? Junto com um time maravilhoso, né? Que são os alunos todos do Você Tributarista, né? Que se ajudam mutuamente. E você, nesse campo, né? Vem crescendo cada vez mais e vem identificando aí várias oportunidades, né? Porque na advocacia, inclusive no tributário, existem várias oportunidades e às vezes a gente, né, identifica algumas que são mais a nossa cara, né, que nós nos damos melhor com ela, achamos mais facilidade em prospectar, e tem aí teses, né, ou oportunidades que você achou ali, falou: esse é o meu nicho, e direcionou o seu foco para elas, né? Vamos falar um pouquinho dessas teses, e vocês prestem atenção, porque ele vai falar aqui, eu acho, de umas, duas, três, acho que eu anotei aqui umas 6 formas aqui, 6 oportunidades tributárias que ele vem atuando, né? E que vocês vão conhecer, vão ver como que
que funciona, que dá o resultado, assim, né, para você começar a exercer esse pensar tributário e olhar que ao seu lado tem um cliente aí, você nem sabe disso, né? É verdade. Tem muito cliente na área e a gente não está atento para essas oportunidades. É. Eu vou, antes de falar das teses que eu Hum. tenho trabalhado aqui no escritório, são teses de recuperação tributária para pessoas físicas, né? Eu acabei me especializando no atendimento de pessoas físicas. Eu queria só contar um histórico de como que eu cheguei nesse ponto, por que eu tomei essa decisão, ao invés de advogar para empresas, advogar mais para pessoas físicas, mais focado nas Uhum. pessoas físicas. Então, eu comecei no Você Tributarista em outubro de 2022, aproveitei o finalzinho do ano para assistir todas as aulas que eu consegui. Eu gosto de correr, eu sou maratonista, né? Então, eu saía para correr de manhã, eu colocava a aula da professora no fone de ouvido e, acelerado, 1,5, 2 ali, assistia uma aula, chegava depois em casa no escritório, resumia aquela aula e já saía fazendo uma lista, para quem que eu vou vender isso aqui, né? E aí, em 2023, a gente começou a atuar. Eu já comecei o ano divulgando, ó, sou especialista em direito tributário nas minhas redes sociais, para todo o cliente que vinha ao escritório por qualquer outra demanda, eu falava, ó, eu também sou especialista em direito tributário, se você precisar de qualquer coisa, eu fui aprendendo a divulgar, né, o serviço. E quanto é a oportunidade que apareceu nesse período. Dei consultoria sobre a lei do PS, cheguei a fazer uma palestra, recuperação de crédito tributário para empresas, execução fiscal, atuei em mandado de segurança para contrato com o ator da Receita Federal que estava prejudicando a empresa. Eu não neguei nada, o que ia surgindo de oportunidade, eu fui estudando, estudando, estudando e me virando aqui para poder atender bem os clientes, né? Eu estudei praticamente todas as teses tributárias que tem no curso da professora, todas. E, obviamente, que a gente acaba escolhendo aquelas que a gente trabalha melhor, trabalha de uma forma mais simples, mais eficiente e tudo. Quando virou o ano de 2023, eu pensei o seguinte, falei, olha, o direito tributário é um oceano azul de oportunidades. Não tem como se especializar em toda a matéria, não tem jeito, é impossível. Você pode ter um conhecimento superficial, mas executar cada tipo de serviço de recuperação que existe, eu percebi que eu estava demandando, às vezes, muito tempo focado em um determinado assunto que não ia me trazer tanto retorno, né, a título de honorários advocatícios. E aí foi onde eu também, em 2023, eu comecei a participar de grupos de networking, né, com outros empresários, onde o objetivo desses grupos é trazer oportunidades para quem participa do grupo. E nesses encontros, a gente, em algumas oportunidades, eu tive que apresentar o meu escritório, eu tive que fazer uma apresentação do que eu faço. E eu percebia que eu ficava meio perdido, porque é só para eu contar para vocês a estrutura do meu escritório. Como eu venho do direito previdenciário, eu nunca deixei de atuar nessa área, né? Então, até hoje, eu atendo clientes que querem se aposentar, querem um auxílio-doença, um LOAS, uma revisão, então eu não deixo de atender essa área. Mas quando eu decidi migrar para o direito tributário, o que eu fiz? Eu falei, opa, peraí, vamos começar a divulgar o serviço. E aqui no escritório, eu tenho aqui a minha esposa, a doutora Roberta, ela atua na área criminal e na área trabalhista. Eu também faço direito de família, né, inventários, divórcios, partilhas, guarda, alimentos. Então eu percebi que o meu maior público são pessoas. Eu lido com pessoas o tempo todo, né? E eu verifiquei o seguinte, que, opa, peraí, eu passei o ano de 2023 todinho tentando vender teses tributárias para empresas. É mais difícil você chegar no empresário, é mais difícil de você conhecer o empresário. E aí eu percebi o seguinte, nas demais áreas, eu só lido com pessoas, eu vou começar a explorar as teses tributárias que eu posso vender para essas pessoas. É mais fácil para mim, né? E aí foi onde, em 2024, eu mudei aqui o meu pitch de vendas, né? Pitch de vendas é um discurso objetivo e de curta duração, usado para fazer com que o seu cliente potencial se interesse pelo seu produto ou serviço. E aí eu passei a falar o seguinte, olha, o meu escritório ele é especializado em atender a sua demanda, seja ela de qualquer ramo do direito, a gente se especializou para poder receber o seu problema,
acolher a sua dor e buscar uma solução com segurança jurídica. E aí, dentro desse escopo, a gente vende todos os tipos de serviço hoje, de todos os ramos do direito. Tá? Na área tributária, a gente começou, então, a mexer com as teses tributárias para pessoas físicas. Então, agora sim, entrando nas teses que eu mais tenho trabalhado aqui no escritório, eu vou começar falando da isenção do imposto de renda para portadores de doença grave. Essa daqui, eu vou te falar que é a queridinha do escritório, porque é uma ação que rende muitos honorários, muitos honorários. O serviço é o seguinte, ele consiste em obter com o cliente, né, ou um laudo médico ou diagnóstico da doença grave prevista lá no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713, é uma lei antiga de 1988, que dá direito de isenção a imposto de renda a portadores de doença grave. Mas não é qualquer doença. A lista dessas doenças está elencada aí nessa lei. Então, você parte ali para a prospecção desses clientes. E por que essa ação é tão rentável? Quando você reconhece o direito de isenção, normalmente a pessoa já teve essa doença, ou o diagnóstico dela é anterior a 5 anos atrás. E quando você reconhece esse direito, você consegue recuperar todo o imposto de renda retido na fonte dessa pessoa nos proventos de aposentadoria, pensão e até de previdência privada. Lembrando que essa isenção ela é considerada total, então ela também atinge o imposto de renda retido sobre proventos de previdência privada, né? Então você imagina o seguinte, se a pessoa paga todo mês R$1.000, em 5 anos são 60 mil. Se ela recolhe 2 mil de imposto de renda por mês, a gente está falando de um pedido de restituição de 120 mil. Então, assim, mas é difícil uma pessoa pagar isso tudo? Não, R$2.000 de imposto de renda, nós estamos falando de um salário aí de aposentadoria de aproximadamente 7 mil, R$7.200. A pessoa pagando 27,5% vai dar R$2.000 de imposto de renda por mês. E aí, por isso, essas ações são tão boas. E por que é tão fácil prospectar? Você consegue pensar agora em uma lista de quantos aposentados você conhece, que são militares, servidores públicos federais, estaduais, quantas pessoas ao redor do seu escritório, você poderia pensar nessas pessoas. E então você consegue fazer uma lista, né? E aí eu queria falar sobre algumas doenças mais específicas que costumam aparecer com mais frequência, tá? A cardiopatia grave, a neoplasia maligna, né, o câncer maligno, muitos advogados e até os clientes deixam de exercer, correr atrás desse direito, porque acham que depois que a doença foi curada, a pessoa perde o direito, ela não tem mais o direito a essa isenção. Só que isso foi pacificado já, eu até anotei o número de um recurso especial aqui do STJ, é o 1.836.364, do Rio Grande do Sul, de 2019. Lá ele cita várias outras jurisprudências anteriores, e ele faz assim, eu até destaquei. O ministro relator escreveu assim, a contemporaneidade dos sintomas não é um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no artigo 6º da Lei 7.713. Isso porque a pessoa precisou despender vários recursos no tratamento daquela doença. Então, é um direito vitalício. Então, por exemplo, o seu pai, o seu tio, que já passou por uma cirurgia grave de coração, né, hoje em dia usa um marca-passo, já passou por algum procedimento dessa forma, ou a pessoa que se curou de um câncer maligno, não interessa que tipo de câncer, se foi de pele, em qualquer outro órgão, a pessoa ela tem esse direito vitalício. E as pessoas não correm atrás porque, não, eu já me curei, então eu perdi o direito. Não. Tá? Então, essa é uma oportunidade, tem muito cliente dando bobeira nesse direito, e aí cabe a você, né, tributarista, informar essa pessoa, né, que ela, você tem direito. Outra doença também, que a gente faz uma prospecção, outras duas doenças que são frequentes aqui no escritório, os clientes às vezes possuem Alzheimer e demência grave, tá? Aí eu pergunto assim, para os advogados, os colegas que vão nos assistir aí, que estão nos assistindo, quantas ações de interdição você já fez no seu escritório?
Se a pessoa foi considerada absolutamente incapaz para os atos da vida civil, ela tem demência grave. E aí, esse cliente, você entrou com o pedido de isenção de imposto de renda dele? Então, aí, no seu escritório, talvez você já tenha uma lista de clientes para você retornar e falar, descobri aqui que você tem direito à isenção do imposto de renda, podemos protocolar? Além disso, quantas pessoas... Uma interrupção ainda, Igor, que com isso que você mencionou, ainda esse direito permanece, né, mesmo que a pessoa faleceu, né? Sim. A pessoa pagou indevidamente, faleceu, os herdeiros podem restituir em relação aos últimos 5 anos que ela tenha pago. Então, também ainda tem essa situação que é super desconhecida, né? Que não Exatamente. atrás. Né? Isso, inclusive, o direito de ação do falecido, né, do espólio, são oportunidades que poucos advogados sabem explorar. E aí a gente está falando aqui das oportunidades tributárias, mas é qualquer demanda. A pessoa faleceu, mas ela tinha lá uma rescisão trabalhista a receber, ela tinha uma indenização a receber. Você, advogando para os herdeiros, você pode exercer aquele direito do falecido em nome dos herdeiros. Né? Então, isso é muito interessante. A gente já teve um caso, foi quase isso, a senhora contava já com 100 anos de idade, a gente fez a interdição dela, e pedimos urgência na decretação da curatela para que a gente pudesse entrar com a ação o mais rápido possível. Ela já estava com 100 anos. E aí ela veio a falecer no meio do processo da ação de isenção de imposto de renda. A gente habilitou os herdeiros, mas supondo que ela tivesse falecido antes do direito de ação, a gente abriria um inventário para nomear um inventariante para entrar com essa ação. Então, ainda assim, seria direito dos herdeiros receber esse imposto de renda atrasado. Sobre essa ação, por que eu falo que ela é queridinha aqui no escritório? E agora falando um pouco para vocês de resultados. Aqui no escritório, a gente já recuperou mais de R$500 mil de imposto de renda para portadores de doença grave. E até o final do ano, eu creio que a gente vai chegar na marca de R$1 milhão recuperado de imposto de renda em serviços prestados para portadores de doença grave. Então, assim, é um ramo, é um nicho muito interessante de trabalhar, vale muito a pena advogar nesse nicho específico, nessa tese tributária. E é rápido, né? É rápido o resultado também em relação a essa tese, né? Sim, a gente, depois de trabalhar em alguns casos, a gente chegou na conclusão, até fazendo uma consulta com o auditor fiscal, que foi o seguinte: a gente pediu a isenção administrativamente, a pessoa passou pela perícia médica, a perícia constatou o direito à isenção, e aí falou que o laudo pericial teria uma validade até 2028. Aí eu falei, bom, acho que eu vou entrar com a ação, alegando que eu gostaria de ter um laudo definitivo e a coisa julgada material sobre esse direito vitalício, para não correr o risco, daqui a 2028 em diante, voltar a recolher imposto de renda. Então, eu entrei com a ação. O que aconteceu? O processo foi super rápido, o juiz deferiu, a União não contestou, o juiz deu a sentença, entrei com a execução de sentença em menos de um ano, e na sentença o juiz falou o seguinte: tudo bem, pode pagar desde que você comprove que já foi feita a retificação das declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos. Você tem que entrar na declaração da pessoa e falar que aquele rendimento de aposentadoria que antes era recebido de pessoa jurídica e, portanto, era tributável, você vai trocar ele para o campo número 11, lá na declaração de imposto de renda, para falar que aquele rendimento passou a ser isento de tributação, por ser o aposentado portador de doença grave. E aí, quando você faz essa retificação da declaração de imposto de renda, obrigatoriamente você cai na malha fina, né? Foi onde eu tive a oportunidade, né, de conversar com o auditor fiscal, e ele me falou o seguinte: olha, eu vi aqui que você entrou com a ação, mas por que você entrou com a ação? Eu falei, porque eu queria reconhecer o direito vitalício e tudo, o laudo médico, o laudo oficial tinha data de validade. Ele falou, olha, não precisa, né? Você conseguiu o laudo médico oficial, reconhecido o direito de isenção, já entra logo com a retificação, vai cair no próximo lote. E assim foi feito. Então, eu parei de até ajuizar esse tipo de ação. Hoje em dia eu deixo o ajuizamento da ação para quando o pedido é indeferido,
ou quando a pessoa não tem um laudo médico oficial e não consegue fazer a perícia em algum órgão oficial, aí a gente, né, ainda tem o recurso da ação. Mas assim, muito rápido. Então, do cliente fechar com você o contrato, te apresentar a documentação completa. Se for INSS, por exemplo, você pega a senha do gov.br do cliente, entra lá na área Meu INSS, digita na lupa isenção. Vai aparecer lá, solicitar isenção de imposto de renda. Clique em OK, você vai adicionar os laudos médicos, a sua procuração e acabou. Daí 1 mês, 60 dias, o INSS defere o seu pedido. E aquilo ali, com aquele documento, você já pode ir nas declarações de imposto de renda do seu cliente e retificar todas elas. Obrigatoriamente, você vai cair na malha fina, vai receber uma autuação, o auditor vai te perguntar por que você retificou o que já estava aprovado. Você vai explicar, porque agora eu consegui aqui reconhecer o direito à isenção. E vai anexar. Aí o auditor vai dar OK em todas as suas declarações que você retificou, e o imposto de renda, que até então era devido, passou a ser indevido. Eles vão te devolver no próximo lote. Está sendo, assim, muito rápido. É um serviço que vale muito a pena você trabalhar aí no seu escritório. Realmente é rápido e tem muitas pessoas, né? Muitas pessoas que têm doenças graves previstas na lei e que recebem, sim, aposentadoria, né? Acima, com valores consideráveis, né? Se você pegar qualquer servidor público aí, né? Eles acabam recebendo esses valores, né? Hoje em dia, muita gente com previdência privada também, né? Sim. Então, pensão, né? Pensão de militar, por exemplo, né? Esposa de militar. Então, tem muitas situações, né? Então, aí é realmente a queridinha do escritório, né? Muito boa, Essa é. Igor. Eu até coloquei aqui uma forma também de você pensar, né, aonde prospectar. Se faz a seguinte pergunta: quantas empresas de home care você conhece? Quantas enfermeiras ou enfermeiros ou cuidador de idoso, né, você conhece? Essas pessoas provavelmente lidam com um ou outro idoso que é portador de Alzheimer ou demência grave. Então, você pode pedir para esse profissional oferecer o seu cartãozinho lá. É uma forma. Se você conhece médicos, oncologistas, psiquiatras, neurologistas, e você tem mais intimidade com o médico, você pode pedir a esse médico que passe o seu cartão para aquele paciente, dizendo, ó, eu conheço um advogado aqui que faz um ótimo serviço tributário e parece que você tem um direito aí, conversa com ele pode te indicar. Ele não vai te falar quem é o paciente, porque está protegido ali pelo sigilo médico, mas ele ofereceu o seu serviço para esse cliente. Então, assim, são formas que você tem de prospectar. Né? Então, eu venho trabalhando, né, nas teses que eu atuo aqui no escritório, na melhoria da minha forma de prospecção. Como que eu consigo chegar cada vez mais e levar o meu conhecimento, essas teses tributárias, para mais clientes. Então, eu estou sempre pensando com quem conversar, quem pode me ajudar a divulgar. Então, isso também é muito importante. É uma rede, né, que a gente vai criando, vai tendo que desenvolver. Ah, mas eu não tenho vergonha, não sei fazer isso, mas a gente não nasce sabendo, né? A gente vai Exatamente. desenvolvendo essas habilidades, vendo o que funciona, escutando, como vocês estão escutando aqui, o Igor, o que ele fez que para ele deu certo, e aí você vai também testando os seus caminhos, né? Então precisa dar iniciativa. Então, essa é uma excelente tese para você dar um pontapé inicial aí, né? Com certeza, essa vale a pena. Eu separei uma outra aqui que a gente também trabalha bastante, é a isenção de imposto de renda para trabalhadores embarcados. É um nicho mais específico, mas provavelmente você conhece uma pessoa que trabalha embarcado. Uma, né? O que é essa tese? É uma tese pacificada, né, no entendimento do STJ e do STF, onde remuneração é diferente de indenização. Sobre verba remuneratória, incide imposto de renda. Sobre verba indenizatória, não incide imposto de renda. Isso aí é martelo batido, não cabe discussão sobre esse assunto. E aí, onde que entra esse pessoal? Quando eles estão embarcados, quando termina ali o horário deles, eles não vão embora para casa descansar. Eles ficam de sobreaviso no navio, na embarcação. E ali, eles estão sendo indenizados sobre essa folga. Né? E como eles estão sendo indenizados, não deveria vir no contra-cheque o desconto de imposto de renda, mas vem. Tá?
Então, assim, os honorários desse tipo de ação podem ser altíssimos, né? A gente fez uma média aqui já dos clientes que a gente atendeu. Os salários costumam ser acima de R$ 10.000. Então, a gente tem aí recuperações que podem chegar a 10 mil, 40 mil de recuperação, até mais. Então, você vai estipular aí no seu escritório, se você vai cobrar 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, né? Isso aí é uma decisão que você tem que tomar e avaliar caso a caso, com cada cliente. E se você fecha uma ação dessa, esse trabalhador, ele trabalha com pelo menos outros 500. E pelo menos no grupinho dele, onde ele tem mais amizade, ele vai falar, ó, entrei com a ação aqui, consegui. E aí, para título de exemplo, aqui para exemplificar, o meu primeiro caso, né, nessa ação foi esse ano. Até então eu não tinha feito essa ação. Um amigo, né, me perguntou, você mexe com tal ação? Tal? Eu falei, e eu sou assim, tudo eu respondo mesmo, tudo eu faço. Posso não saber nada do assunto. Enquanto eu estou aqui conversando com você, eu já estou pesquisando no Google aqui como é que faz. Aí eu falei, não, eu faço sim. Aí ele me mandou um vídeo de um advogado no Instagram. Falou, ó, assiste esse vídeo aí, vê se você consegue entrar com essa causa para mim. Assisti o vídeo do advogado, peguei o nome do advogado, entrei no processo do advogado. Hoje em dia o processo eletrônico é tudo muito fácil. Fui lá, baixei o modelo de petição inicial dele, dei uma lida na decisão, no acórdão, aprendi a fazer a ação assim, em meia hora. Falei, ó, vou precisar de tais documentos. Acabou. De uma pergunta do cliente, se eu entrar, eu nunca tinha ouvido falar da tese. Aprendi como é que fazia e já no mesmo dia eu falei, ó, vou precisar de tais documentos. Fechei contrato. Essa ação, esse primeiro caso, foi ajuizado no dia 8 de fevereiro desse ano e a sentença procedente foi proferida dia 22 de fevereiro, no mesmo mês. Nossa. Que Tá? velocidade. A gente está falando de uma ação judicial. Então, em menos de um mês, a gente teve uma sentença procedente. A União, infelizmente, recorreu. Eu até entendo que ela não deveria recorrer, por já ser um tema pacificado, mas, enfim, é direito. A gente está aí aguardando uma decisão de segunda instância e eu acredito que ainda sai esse ano. Tá? Uhum. Então, assim, é outra ação que vale muito a pena trabalhar, porque rendem bons honorários, as recuperações tendem a ser superiores a R$ 10.000, às vezes acima de 40 mil, e o fato de que se você prospectar um empregado que trabalha embarcado, ele vai trazer um monte de outros clientes. Eu vou citar aqui algumas empresas que a gente lidou aqui, são empresas terceirizadas pela Petrobras que levam esses trabalhadores para as plataformas. Posso citar aqui a Baker, a Triaína, a Nova Offshore, a SC Transportes e várias outras que tem aí no mercado. Então, se você tiver contato com alguma dessas empresas, estiver próximo a uma dessas empresas, ou conhecer um trabalhador embarcado, não deixa de atuar nessa área, porque vale a pena. Ou se não conhece, buscar, né? Começar a perguntar se conhece alguém, porque na conversa a gente também vai desenvolvendo isso, né? Talvez você não conheça, mas se você começar a falar para as pessoas e perguntar se ele conhece alguém, porque você pode ajudar essa pessoa, né? Você vai chegar, né, nesse cliente, né? Ó, você me lembrou de uma situação que aconteceu aqui. Eu estava fazendo um inventário de um cliente, tá? E aí o herdeiro ficou com o celular do falecido pai. E esse pai era trabalhador embarcado. Só que ele já tinha se aposentado há mais de 10 anos. Eu falei, bom, essa ação não serve mais para ele porque já está prescrito. Né? Tudo que ele recebeu, tudo que ele recolheu de imposto de renda enquanto ele ainda trabalhava embarcado já foi consumido aí pela preclusão. Aí depois de um tempo atuando no inventário, eu tô assim, pô, você tem o telefone do seu pai, né? Cara, será que ele não tem algum grupo de WhatsApp aí que ele, né, combinava com os colegas dele, que trabalhava embarcado? Ele tem. Meu cliente me passou a lista todinha de contatos, nome e telefone, de todo mundo que o pai dele tinha contato lá na Petrobras, na empresa que ele trabalhava. Né? Fiz a prospecção um a um, mandei o conteúdo informativo, tudo de acordo com o que a OAB permite, né? Não cheguei incentivando ninguém a ajuizar a ação, falei, ó, se você trabalha embarcado, eu vou te mandar aqui um texto informativo sobre um direito de isenção de imposto de renda que você tem, às vezes não está sabendo. Fui lá e mandei para todo mundo.
Dali vieram 2, 3 ações. Então, assim, as pessoas não te conhecem, né? Você, é igual hoje em dia, você recebe uma mensagem aí te oferecendo. Hoje o que eu mais recebo aqui no escritório é marqueteiro querendo fazer a campanha de marketing do escritório. Eu, particularmente, não gosto, né? Quando chega uma oferta assim no meu celular, falo, oh, como é que você tem meu contato? Mas, enfim, as pessoas são desconfiadas, mas um ou outro procurou saber. Pô, como é que você chegou no meu número? Eu falei, cara, você trabalhou com um fulano que faleceu. Ah, eu tô sabendo, pô, eu era muito amigo dele e tal. Pois é, o herdeiro, o filho dele me passou o seu telefone e tal, por isso que eu tô entrando em contato. Enfim, expliquei como é que eu cheguei na pessoa e aí consegui fechar 3 contratos dessa forma. Então a gente tem que ser astuto na forma de prospectar. Se a gente não conhece ninguém, a gente tem que pensar uma forma de chegar no cliente. Esse é um bom exemplo, né? De não se limitar pelo fato de você não conhecer, porque alguém da sua família, do grupo de WhatsApp do avô, da avó, do pai, da mãe, do tio, são formas de identificar potenciais clientes, né? E chegar até eles. Exatamente. Você tem um amigo que trabalha em regiões litorais. Você liga para ele e fala: oh, eu estou atuando na área tributária. Eu sei que você trabalha aí com motorista de Uber e tudo, mas você conhece algum trabalhador embarcado? Cara, eu conheço. Inclusive, toda semana aqui, o cara de 15 em 15 dias pega o Uber para eu levar ele lá para o ponto de embarque lá. Acabou. É uma forma de você prospectar conversando com um amigo. Né? Então, assim, você tem que botar a imaginação para funcionar, como que você vai chegar nesse cliente, mas é possível. Tem uma outra tese que eu queria falar aqui, que é a repetição de indébito de TBI. Tá? É uma ação que eu gosto muito de trabalhar aqui no escritório. Já adianto que não é uma ação muito rentável. A recuperação em si, ela não costuma ser muito alta, apesar de que tem hora que a Fazenda Municipal erra a mão na cobrança e aí as recuperações são altas, mas na sua grande maioria não tem um grande valor de causa. Mas é uma forma de você trazer o cliente para o escritório, prestar um bom serviço, um bom atendimento, avisá-lo e conseguir recuperar um dinheiro que nem ele sabia que ele tinha direito, que ele pagou a mais, e aí você fideliza esse cliente. Tá? Eu estou falando aqui do tema, me corrija se eu estou errado, professora, 1113 do STJ. 1113, né? Tema 1113 do STJ, ele firmou a seguinte tese, né? A base de cálculo do TBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizado como piso de tributação. Né? A letra C fala o seguinte: o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI, com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Tá? Anota aí, tema 1113 do STJ. Joga no Google aí que você vai ler isso exatamente o que eu li para você aqui agora. O que acontece? Você comprou um imóvel por 400 mil. E aí, quando você pagou o ITBI para transferir para o seu nome, você percebeu lá que a base de cálculo utilizada pelo município foi 500 mil, 100 mil a mais do negócio jurídico realizado. Esse tema está dizendo justamente que o município não poderia ter usado uma base de cálculo diferente do que o valor escrito no contrato de compra e venda. Então, sobre 100 mil reais, você pagou ITBI indevidamente. Sobre 400 mil, que foi o valor da compra, ok, era devido. Sobre 100 mil, e aí normalmente é de 2 a 3%, acho que no Rio de Janeiro chega até a 8 mil reais, não sei, 8 mil reais, não, 6%. Cada município cobra uma tarifa diferente, mas 2% de 100 mil, né, a gente está falando aí de 2 mil reais. É o que eu falei, não é muito dinheiro, mas você traz o cliente para o escritório, ele gosta do seu atendimento, ele conhece as suas instalações, ele fideliza. E ali você vende todo o seu escopo. Ó, eu também sou trabalhista, eu também sou previdenciário, eu também atuo na área de família, consumidor, enfim. Se o seu escritório tiver uma estrutura, né, que possa oferecer vários serviços, ou só na área tributária. Ele vai pegar a sua referência. Ó, você conhece um tributarista? Conheço. Esse cara aqui recuperou 2 mil reais que eu tinha pago aqui para o município e nem sabia. Pronto. Eu gosto dessa ação porque ela é fácil de prospectar e você atrai o cliente. Como é que prospecta? Uma pergunta durante o atendimento, uma pergunta casual no encontro casual. Você comprou imóvel nos últimos 5 anos? Comprei, acabou. Você pode me mandar a guia de TBI para eu conferir?
não vou te cobrar nada para fazer essa análise, só para conferir um detalhe lá. Acabou. Está prospectado o cliente. Uhum. E é uma coisa certa, né? É uma coisa que o STJ já decidiu, também fácil de identificar. Não é tão rentável, né, como você mencionou a maioria das vezes, mas pode ser, porque isso se aplica para imóvel urbano, para imóvel rural, né? Ou Sim. seja, venda de fazendas e etc., que aí sim tem valores bem consideráveis, e via de regra, o município cobra mais. Né? Eles têm normalmente uma tabela, como sempre, que é maior do que o valor que se costuma fazer a compra e venda. Então, é muito comum. Então, aí é uma coisa que você pode prospectar o cliente, fidelizar o cliente, ficar mais conhecido, né? Ampliar a sua atuação, porque também tem uma coisa: o cliente pessoa física, muitas vezes, é também um empresário. Então, Sim. você faz uma coisa pequena dessa para a pessoa física dele, ele passa a confiar em você, né? Se é um empresário, por exemplo, para as outras coisas que ele tem, né? Então, essa porta de entrada de confiança pode ser traçada desse modo também, né? Não, com certeza. A gente, num dos grupos de networking que eu participo, tem uma frase lá de um colega que diz o seguinte, que empresas não fazem negócios com empresas, pessoas fazem negócios com pessoas. Então, se você atendeu bem a pessoa, Uhum. se ela é uma empresária, ela de repente vai trazer a demanda previdenciária, trabalhista, tributária da empresa dela para você atender, porque ela criou confiança em você. Isso é muito legal. Sobre essa ação, eu queria inclusive dizer o seguinte, que esses processos são super dinâmicos. Anotei um exemplo aqui. Eu entrei com uma dessas na Vara de Fazenda Municipal de Belo Horizonte, no dia 24 de maio de 2023. Em 14 de janeiro desse ano, eu já entrei protocolando um cumprimento de sentença, ou seja, já tinha transitado em julgado, e o cliente está para receber, talvez nesse mês, a RPB. Não foi uma recuperação muito grande, ele recuperou R$ 6.000. R$ 6.000 é dinheiro, o cliente ficou satisfeito. Ele falou, cara, eu não sabia que eu tinha esse dinheiro. Eu falei, é seu. Tá aí para receber, talvez ele receba até o final desse mês. Então, assim, fidelizou. Tenho certeza que agora eu tenho alguém falando bem de mim lá em Belo Horizonte, onde eu nem tenho escritório. Qualquer demanda tributária que surgir, ele vai me indicar. Então, Uhum. esse é o objetivo. Eu gosto de usar essa ação como porta de entrada, porque ela fideliza novos clientes, abre novos contatos. Muito bom. Excelente oportunidade também. Inclusive, gente, olha, muitas dessas coisas que o Igor está falando aqui, a gente vai trabalhar lá no treinamento Advogue no Tributário, né? Que ocorre do dia 24 a 30 de junho. Então, várias dessas oportunidades a gente vai tratar lá no treinamento também. Vejam como que são oportunidades interessantes, né? E outra oportunidade aí, outro tema que você vem também é Vamos lá. interessante. Separei mais três aqui para comentar com você, se der tempo. A recuperação de INSS recolhida acima do teto previdenciário. Tá? Hoje, em 2024, o teto de recolhimento da INSS é de R$ 7.786. Como é que funciona isso? O seu cliente ele possui dois vínculos empregatícios. Vamos dar exemplo aqui de um médico, enfermeiro. Trabalha muitas vezes em 2, 3 hospitais. Cada hospital paga o salário, emite o contra-cheque daquele médico, daquele enfermeiro, daquele profissional e faz o recolhimento do INSS. Mas um hospital não comunica o outro que fez o recolhimento do INSS. E o INSS fica quietinho. Está entrando para os cofres públicos, fica quietinho. Tudo que ultrapassa dentro de um mês o teto da Previdência, você pode pedir de volta de forma administrativa, sem ação judicial. Tá? Essa ação ela é feita num sistema chamado Perdecomp Web, é muito fácil de fazer. A maior dificuldade que você vai ter aí nessa ação, nesse serviço, não é nem ação, é de fazer os cálculos exatos de quanto de INSS ultrapassou. Porque aí você tem que entender um pouquinho de previdenciário para dizer o seguinte, não, ele era sócio da empresa, recolheu sobre o teto. Bom, ali a alíquota é de 11%. Não, ele recolheu como autônomo. O autônomo recolhe com a alíquota de 20%. Então, você só precisa ter um pouquinho de mesclar o conhecimento tributário com o previdenciário para você fazer o cálculo correto
Porque como é que funciona? Você entra no Perdecomp Web e você fala, ó, no mês passado eu tenho R$ 3.000 a reaver aqui de INSS. Por quê? Não, porque passou do teto. A Receita te paga. Você informa uma conta, ela deposita nessa conta, tá? E aí depois ela vai apurar se você falou a verdade ou não. E aí você tem que fazer esse serviço com segurança jurídica para o seu cliente, né? A gente lá no grupo Você Tributarista, né? Os advogados costumam usar muito o e-auditoria, né, professor? Acho que o curso dá até um Software. desconto, né, na assinatura. Isso, um software que faz esses cálculos, né? Então, você prospectando o cliente, você pode fazer a assinatura, né? Paga um valor mensal. Inclusive, tem um teste de um mês gratuito. Então, de repente, você pega o seu primeiro cliente, faz esse teste, né? E aí você já vai ter até os recursos para continuar pagando a assinatura, né? Em relação a isso. Então, também tem a solução, né? Por isso que a gente fala que não precisa ser um gênio da matemática, né? Porque você pode fazer o cálculo sozinha, é perfeitamente possível, manual ali ou utilizando planilhas, mas também existem softwares que fazem isso, né? Que fazem esse trabalho. E o legal do auditoria é que eles têm um suporte, você está com dúvida ali, não soube preencher, não soube, o programa às vezes faz uma pergunta sobre qual alíquota ele recolheu, não sei identificar. Tem um suporte que você agenda e eles conseguem te dar todo o suporte ali, explicar como é que você preenche aquilo, para o cálculo sair o mais exato possível, tá? É bem interessante. Outra coisa também que é interessante nessa causa, você às vezes nem precisa conhecer o médico, o engenheiro, o advogado, o professor, que você vai fazer essa recuperação. Dá para fazer um atendimento 100% virtual via WhatsApp. Os documentos que você vai precisar, você vai obter com a senha do gov.br do cliente, lá no ECAC, tá? Para isso, você coloca na sua procuração, no seu contrato, que você garante total sigilo daquela senha, né? Que o uso inadequado você se responsabiliza, e cita lá a LGPD, que está tudo resguardado, e o cliente te passa essa senha numa boa, você vai lá, consegue toda a documentação, né? Faz a recuperação sem nem conhecer, sem nunca encontrar com esse cliente. Né? A única cláusula aí que a gente sugere que você coloque nesses contratos de honorários é que, feita a compensação do valor restituído na conta do cliente, ele tem 1 ou 2 dias úteis para transferir para você. E você consegue acompanhar, porque como você tem a senha do gov.br, você entra no ECAC e vê lá quando que vai cair, se já foi deferido e mais ou menos a previsão de quando é que vai cair na conta dele. Então você fica sabendo, você não tem como ser pego de surpresa, o cliente te passar a perna. Né? É interessante também você colocar uma cláusula nesse contrato dizendo que a alteração dessa senha deverá ser comunicada ao advogado. Tá? Para você tentar se resguardar. Para você sempre ter o controle até ele receber a última compensação, a partir dali ele pode trocar de senha, não tem problema. Beleza? Então, assim, é uma oportunidade muito boa. Rendem aí recuperações de 20, 40, 60, 100 mil, 200 mil, depende do profissional que você fechar. Se você pegar um médico aí, que trabalha em 4 hospitais e dá plantão em todos, às vezes o salário desse cara é 20, 30 mil, olha quanto que ele recolhe sobre 3 tetos da Previdência por mês. Aí você multiplica isso por 60 meses, olha quanto que ele não tem a reaver e ele nem sabe. Então, é excelente oportunidade de atuar. E aí, volto no método pensar tributário. Se eu acabei de aprender como é que eu faço o serviço, para quem que eu vou oferecer? Então, faz uma lista aí. Quantos médicos você conhece? Quantos dentistas você conhece? Quantos enfermeiros você conhece? Quantos professores? Normalmente o professor, né, vamos supor, ele é advogado, mas ele dá aula numa universidade. Então ele recolhe INSS no escritório dele, ou como autônomo, ou ele trabalha, né, de carteira assinada para o escritório, mas também recolhe pela faculdade. Às vezes ele dá aula em 2 faculdades. A professora Fabiana possivelmente já fez esse tipo de recuperação para ela mesma. Né? Deu aula em Na várias verdade, faculdades. isso é outra coisa que eu faço a declaração antes, né? Ah, sim, tem esse serviço também. Esse serviço. Então, por exemplo, eu sou, né, contratada da PUC São Paulo, né? Aí eu sou contratada também do IBET. Então, todo mês eu encaminho para o IBET
ou o meu olerite, ou uma declaração mostrando. Aí eu vou dar uma aula lá no FMT. Aí quando eu mando os dados para cadastro, né, para essas aulas autônomas, eu envio também o meu olerite comprovando. Aí da empresa, né, que a gente tem o Prolabore também da sociedade. Aí eu mando para o meu contador, então eu centralizo na PUC, que já, né, o Recolhe o recolhimento. teto. E para todos os outros, inclusive para o Prolabore da sociedade, eu encaminho, né, ou uma declaração confirmando, né, que eu já recolho pelo teto, etc., e, portanto, aquela entidade está dispensada, ou algumas que ainda falam assim, manda então o comprovante. Aí eu mando o olerite pronto, provando que houve a retenção, e aí eu já nem sofro a retenção. Então, tem isso que você pode oferecer também de trabalho. Você faz a recuperação, fala, e aí daqui para frente eu posso te ajudar, né? Porque se é um médico, por exemplo, eles não sabem lidar com nada, por mais simples que seja. Eles cuidam, se dedicam tanto e trabalham tanto com essas. Médico não tem tempo para nada. Mal responde a gente no WhatsApp. Então, até você fazer a declaração para ele, encaminhar um documento mensal para não ter essa retenção, é um serviço que você pode oferecer, né? Então, tem mais essa ainda também. Nicho excelente de atuação, tá? Vale a pena. Inicialmente, foca nos médicos, porque os médicos, como possuem bons salários, se ele tem 2 vínculos empregatícios, com certeza ele recolhe acima do teto. Pode ser que um enfermeiro ou um outro tipo de profissional, somando 3 salários, não recolha acima do teto. Então, a minha dica seria, inicialmente, você focar nos médicos, mas não deixa de conversar com professores, com engenheiros, com advogados, com dentistas, né? Não deixa, até com empresários, né? Tem empresários que às vezes recolhem o seu Prolabore em 3 empresas diferentes e não sabem. Tá? Então é muito interessante essa tese. Tem uma outra aqui que me pegou de surpresa também esse ano, coisa de um mês atrás. Foi um mês atrás. Repetição de indébito previdenciário para bombeiros e policiais militares. Pô, peraí, isso é matéria previdenciária? Não. O recolhimento, qualquer retenção de imposto que se faz no pagamento de alguém, é matéria tributária. Esse recolhimento é que vai para o Instituto de Previdência Militar deles, que é o regime próprio de previdência, para quando ele se aposentar, ele ter direito lá ao soldo integral do posto ou graduação que ele se aposentou. Né? E aí um militar me procurou e falou assim, o que você está sabendo aí a respeito do tema 1177 do STF? Eu falei, o que você quer saber? Lá vai o Igor de novo, para o Google, para o YouTube. Na hora que eu acho ali um número de processo, eu já tento entrar no processo eletrônico. Aí eu conversando com ele, tá, tem algum colega seu que entrou e ganhou? Eu falo, tem. Pergunta a ele qual o número do processo dele. Pô, já fui direto no processo de alguém que já tinha ganhado, copiei a petição inicial, copiei a sentença, copiei o acórdão, né? O tema é só baixar no Google aí, no STF. Enfim, rapidinho, já estava com o material prontinho para falar, ó, consigo entrar com essa ação para você, vou precisar de tais documentos. Em que consiste essa tese? Com a reforma da Previdência em 2019, emenda constitucional 103, foi alterado um artigo na Constituição que deu à União competência para alterar a base de cálculo dos policiais e bombeiros militares estaduais. Com essa autorização, a União veio e editou a Lei 13.954, em 2019. Tá? Em 2019, essa lei falou o seguinte, a partir de agora, os militares estaduais vão recolher na mesma alíquota de 10,5%, que é cobrada dos militares das Forças Armadas. Aí o pessoal falou, não, peraí, tem alguma coisa errada aí. O Legislativo Federal está alterando a alíquota da minha contribuição, sendo que o meu regime é estadual. O tema 1177 do STF acabou com essa discussão e disse o seguinte, a emenda constitucional autorizou a União a alterar a base de cálculo. A alíquota continua sendo de competência exclusiva do legislativo estadual de cada estado. Tá? E aí aqui em Minas, né, eu falo aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, o estado continua recolhendo 10,5% todo mês de quem está na ativa e na atividade,
sendo que deveria estar sendo recolhido 8%, que é a lei estadual que a gente tem vigente até hoje. Enquanto o Legislativo, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não alterar a alíquota por conta própria, o recolhimento devido é de 8%, segundo o entendimento do STF. E o STF já modulou os efeitos dessa decisão, né? É uma lei lá de 2019, para não prejudicar a rigidez do regime previdenciário, ele modulou os efeitos seguinte: a partir de janeiro de 2023 para frente, a minha decisão passa a valer, decreto inconstitucional essa lei que decretou a alíquota de 10,5%. Ou seja, todo policial militar aqui em Minas Gerais, estou deixando isso bem claro, porque eu cheguei a prospectar um tenente em Goiás, da polícia, e ele, assim que ele já estava me mandando a documentação, eu falei, peraí, deixa eu dar uma conferida primeiro na legislação estadual do seu estado. Fui lá e achei. Assim que saiu a lei federal, o governo legislativo de Goiás editou na mesma hora uma lei estadual alterando, aumentando a alíquota para 10,5%, ou seja, eles estão pagando corretamente 10,5%. No Mato Grosso do Sul, a gente chegou a fazer essa consulta também, parece que o estado já fez. Então, assim, você tem que conferir aí no seu estado se o legislativo estadual já fez a alteração de alíquota na lei ou se ainda continua com uma alíquota inferior. Se for inferior, basta conhecer um policial que ele vai te divulgar para todos os colegas dele. É verdade. E aí você consegue um contingente de pessoas, de clientes gigantesco, né? Eu comecei a trabalhar com essa causa no mês passado, já são 23 casos fechados até agora. Então, assim... Nossa. Em um mês? Bastou... 23 contratos em um mês. 23 contratos em um mês. Então, assim, bastou fazer um informativo no Instagram do escritório e eu comecei a divulgar aquilo ali para o primeiro policial que fechou, falou, você manda essa publicação do meu escritório para os seus grupos de WhatsApp? Ele manda. Acabou. Nessas publicações, eu gosto sempre de frisar isso, você nunca deve desrespeitar o código de ética da OAB. Você faz uma publicação informativa, ó, você tem esse direito. Saiu a decisão no tema 1177 do STF. Conheça seus direitos, acabou. Você não vai fazer chamada para entrar com a ação, para te ligar, nada disso. Só que o seu nome vai rodar na internet, vai rodar no grupo de WhatsApp, e as pessoas naturalmente vão te procurar. Tá? Então, existe a forma... Você informou, né? Se você informou direito, quem é a melhor pessoa para eles procurarem, né? Exatamente. Então, mais uma oportunidade que surgiu na área tributária, que eu nem imaginava atuar. Por causa da dúvida de um cliente, eu já estou aí com 23 causas ajuizadas. E detalhe, a gente está conseguindo liminar para reduzir a gente está conseguindo nem tutela de urgência, a gente está conseguindo tutela de evidência. Eu nunca tinha conseguido isso antes. Tutela de evidência está no artigo 311 do CPC. Então, como você tem toda a documentação, que são os contra-cheques, provando que o recolhimento foi de 10,5%, e você já tem uma decisão com entendimento vinculante do STF, tutela de evidência. Então, a gente está... Primeira vez que eu consigo tutela de evidência, com 14 anos de advocacia, mas estamos aí. A juíza já recebe a ação e já manda o Estado, em 30 dias, diminuir a cobrança. Olha só. Resultado imediato ali para o cliente, satisfação, né? E isso tudo mostra até como que é importante ir abrindo essas portas, né? Como você mencionou, até teses que às vezes no primeiro momento não são tão rentáveis, mas que geram contato, porque é aquela pessoa que depois vai te procurar também com uma dúvida como essa e que te abre os olhos e que te traz uma série de clientes, né? Sim. Então, tudo isso de satisfazer, de manter a fidelização ali com o cliente, vai virando uma bola de neve positiva, né? Muito positiva, por sinal. Eu vou falar brevemente também das oportunidades nas transações tributárias e negociações em execuções fiscais. Execução fiscal é um universo infinito de possibilidades. A professora tem uma aula específica sobre isso, como ela te ensina até a captar o cliente, prospectar esse cliente, né? Captar é ilegal. Você prospectar esse cliente, no nosso chamado Tinder do tributarista, né? Você entra lá no portal do Regularize e consulta os devedores da sua cidade. Então, ali você já sabe quem está devendo e quem não está.
Com o CNPJ da empresa na mão, você vai no PJE, vai lá na Justiça Federal, se forem débitos federais, vai na Justiça Estadual, se for débitos estaduais, pesquisa e vê se o cliente tem advogado ou não. E aí você tem que bolar aí um script para chegar nesse cliente. Como é que você vai oferecer isso? Né? Agora, independente disso, aqui no escritório, como eu lido muito com pessoas, né, nosso foco realmente são pessoas físicas, sempre tem um cliente que vira e fala assim, ó, eu recebi lá uma notificação de débito de IPTU, parece que a prefeitura está me executando. Ou senão o cliente chega aqui desesperado falando que sofreu um bloqueio, Bacen-Jude na conta e não sabe de onde que veio. Quando você entra no CPF da pessoa, você vê o quê no PJE? Que é uma execução fiscal de IPTU. Na grande maioria das vezes de IPTU. E, se eu não me engano, parece que 90% das demandas tributárias no judiciário são de débito de IPTU, né, professora? É o que mais tem demandas tributárias, são débitos de IPTU. Imagina, todos os municípios, né? Quase 6 mil municípios cobrando IPTU. Então, são demandas, e são demandas que muitas vezes estão prescritas, né? Outras vezes dá para negociar. Então, também é uma contingente muito grande de clientes, né? Muito grande. Passando a dica de como é que eu lido com esses contratos aqui no escritório, nas execuções fiscais, porque assim, a tabela da OAB do seu estado provavelmente define um valor mínimo para você cobrar no embargo da execução, numa defesa ou até numa ação anulatória. E às vezes os honorários são bem altos, 5 mil, 6 mil, 8 mil reais, depende do seu estado. E aquilo ali são honorários mínimos, né? Você, como tributarista, você se intitula especialista. Se você quiser cobrar 10 mil, 15 mil, eu conheço colegas aí que eu não coloco a mão por menos de 15 mil, mas assim, cada um sabe também o seu nicho, com o seu networking, o tipo de cliente que está lidando, né? Mas assim, o que eu faço para não espantar o cliente? Porque como eu lido muito com pessoa física, se eu falar 10 mil reais para uma empresa média, de médio porte, ela não vai achar tranquilo. Agora, se eu oferecer para uma pessoa, ó, meus honorários para entrar com isso aí, para te defender nessa execução fiscal, são 10 mil reais. Ela vai assustar. Ela provavelmente não vai fechar. Né? Às vezes a gente está falando de um débito, igual eu recuperei um IPTU aí outro dia, o débito era de 12 mil reais. Eu consegui 5 mil reais de redução nesse IPTU através de uma transação tributária. Então, qual que é a minha estratégia? Eu falo o seguinte, ó, eu vou te cobrar um prolabore para me habilitar como seu procurador no processo e eu vou te manter informado. Ó, o município mandou bloquear sua conta. Ó, o município está tentando penhorar um carro seu. Só vou te avisar. Não vou fazer defesa nenhuma, não vou apresentar nenhuma peça defensiva. Isso aí deverá ser contratado depois, à parte, se a gente enxergar que cabe uma anulatória, que cabe uma alegação de prescrição, alguma coisa assim. E também cobra um prolabore para ficar de olho nos editais de transação que surgirem. É o que a gente vende aqui como gestão de passivo tributário. Então, é você dormir sabendo que tem um advogado procurando oportunidades para você reduzir aquele débito. Você, por conta própria, não faria isso. Então, você sabe que tem um escritório especializado para ver aquela situação. E aí, nisso, muitas vezes, a gente já tem. Igual aqui em Juiz de Fora, a gente tem um edital que reduz o IPTU das pessoas que estão devendo. Chega a dar até 40% ou 50% de desconto, dependendo da forma de pagamento. E as pessoas não têm a menor noção disso. E aí, o que você faz? Ó, eu não vou te defender no processo, você deixa bem claro isso. Qualquer peça defensiva serão honorários à parte. Vou te cobrar um valor mais viável aqui, 500 reais, 1.000 reais, não sei, uma coisa que seja mais palpável para essa pessoa. E ali você consegue encaixar ela numa transação tributária. Né? Muitas vezes aqui, pelo menos em Juiz de Fora, a maioria das prefeituras hoje em dia tem site, tem todos os processos administrativos são abertos de forma eletrônica, né? Dificilmente hoje em dia tem uma prefeitura que você precisa ir lá pessoalmente resolver. E você, às vezes, resolve aquilo ali sem sair do escritório. Estava devendo 12, eu posso dar exemplo aqui que a gente fechou há pouco tempo aqui. Estava devendo 12 mil, a gente reduziu para 8, a pessoa pagou à vista, ficou super satisfeita. Ainda cobrei honorários sobre o êxito de 10%. Ah, foi 4 mil, entrou mais 400 reais. Uhum. Enfim, por que são demandas importantes de você também deixar a oportunidade vir? Porque é muita gente devendo. É muita gente, é muito devedor de IPTU principalmente. Mas quando você vai para os débitos federais, também tem muita gente, muita empresa devendo imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, deixou de pagar o Simples Nacional.
Às vezes o contador cometeu um erro, a pessoa pagou a menos, a Receita autuou, ele não conseguiu se defender, aquilo virou uma execução fiscal. Então, quando a pessoa tem a conta bloqueada, é a hora que você chega e fala, ó, eu vou tentar interromper esse processo. Como é que você faz isso? Se a pessoa aderir a um parcelamento ou uma transação tributária, a execução fiscal fica parada e arquivada, enquanto a pessoa está pagando aquilo ali. Então, você volta a dar paz e tranquilidade, ou para aquela pessoa ou para aquele empresário, né? Dele poder dormir e falar. Assim, em termos de tempo gasto com isso, né? Se você vai fazer, porque você deixou muito bem claro, né? Uma coisa é fazer as defesas em execuções fiscais. Isso é mais trabalhoso, isso você vai cobrar honorários à parte se o cliente quiser posteriormente. Agora, essa parte da gestão do passivo e da transação, principalmente que é tudo eletrônico, né? Cumprir os requisitos, apresentar o documento, fazer uma adesão ali no site, isso é um trabalho muito rápido, né? Sim. De fazer. Então, você consegue fazer muitos deles. Você otimiza mesmo o seu tempo com isso, né? Não, a da Receita Federal, volto naquela senha do gov.br, tem uma cliente que estava sofrendo com uma execução fiscal já desde 2017, né? Já tem aqui 7 anos. O advogado anterior nem cogitou essa hipótese de entrar numa adesão, aderir a uma transação tributária. E ela já estava com o carro penhorado, enfim, uma confusão danada. Ela falou assim: eu preciso resolver isso, porque se bloquearem minha conta, aí tem hora que bloqueia minha conta, aí tem hora que meu salário fica retido, ele tem que peticionar pedindo, explicando que aquilo ali é verba salarial, que eu não posso ficar sem. Enfim, ela veio ao escritório e falou: Igor, você assume essa causa minha? Eu falei: ó, tudo bem, você comunica com o seu advogado anterior, né, pergunta a ele se você deve alguma coisa a ele, eu não tenho nada a ver com essa relação contratual anterior, mas você, como cliente, tem direito de trocar de advogado a hora que você quiser. Posso assumir sim, desde que você faça a devida comunicação ao seu advogado anterior. Ela assinou num dia, no mesmo dia, eu falei: senta aqui no escritório, deixa eu te mostrar as possibilidades. Ela estava devendo 40 mil de imposto de renda, a gente conseguiu reduzir o débito. Eu fiz 2 simulações para ela no portal do Regularize na frente dela. Ó, você tem essa opção aqui de reduzir o débito em 45%, essa em 40%, essa em 35% e essa em 30%. Quanto mais desconto você ganha, menos parcela você tem que pagar. Quanto menor o desconto, mais você consegue diluir isso aí para frente. Ela saiu daqui numa satisfação, falou: gente, era só isso. Fechou ali, fechou em 24 prestações, em 2 anos acabou o pesadelo da vida dela. E de um modo muito simples, que nem nada, você não tem que fazer cálculo nenhum, porque, como ele falou, tem um simulador no site. Você fala: e se eu fizer à vista? Aí ele dá o valor. E se eu parcelar em 10 vezes? Aí ele dá o valor, sabe? E aí o cliente escolhe qual que ele prefere, né? Maior desconto, mais tempo para pagar, e resolve a vida, né? Não, resolve. Ó, eu falo para você o seguinte: o site da Receita Federal, né, o portal Regularize, ele está tão bem estruturado para atender o contribuinte que a gente não tem noção da potência que ele tem de resolver os problemas, a facilidade que ele dá. A primeira vez que eu assisti uma aula da professora sobre transação tributária, eu estou assim: ai meu Deus, eu tenho que ler o edital todinho da transação, tenho que entender se a pessoa... Não precisa nem ler o edital, para ser sincero. Se você entrar no portal do Regularize, lá já vai te falar: ó, esse débito que você tem, você pode aderir a esse edital. Quer simular? Acabou. Uhum, exatamente. Por isso, sempre procure. Cliente tem débito. É um débito que não está prescrito, né? É realmente devido? Procure fazer a transação tributária. Procure, né, falar ver na prefeitura os editais, ou no estado, ou no federal. Federal tem sempre algum aberto, né? Entra lá no Regularize, esse é o nome do site, entra lá no Regularize e você vai encontrar lá tudo que você precisa. Só seguir, até intuitivo, né? Você seguir ali as orientações, né? Então é bem... muito fácil. Você pode até nem ter cliente, aquilo que eu falo. Você não tem cliente ainda, mas entra mesmo assim no Regularize. É claro que você não vai ter o CNPJ do cliente para poder fazer simulação, pesquisa, mas começa a olhar os serviços que tem lá, começa a olhar os campos que tem lá, e inclusive tem lá consultar devedores. Já pode até ver, né, o Tinder do tributarista. Quem são os devedores? Quanto que está devendo? Né? Então, antes de você ter cliente, você já entra no Regularize, e por ele é que você pode, inclusive, usar como um dos métodos para prospectar esse cliente, né?
para encontrar isso. É um nicho muito bom, vale a pena se especializar. Você não quer se tornar mestre na defesa em execuções fiscais? Pelo menos esse serviço de transação tributária é muito fácil de resolver. Esse você pode oferecer, sem ser especialista em identificar uma prescrição, teve um erro aqui na CDA, eu vou ajuizar uma ação anulatória, sem nada disso. E cobrando honorários ali razoáveis do cliente que ele vai fechar, né? Lembrando que o importante é sempre fidelizar o cliente com você, não deixar. A gente tem uma regra: o cliente sentou aqui na cadeirinha, ele só sai com o contrato de honorários assinado, né? Exatamente, exatamente, porque você ganha, né? Cobra, às vezes, você faz a negociação, né? Diminui a entrada, então, e parcela, divide por outra parte no êxito, considerando, inclusive, os aspectos de demora, né? Mais rápido, mais certo, você pode deixar mais para o êxito, né? Ou, né, algo, considerando o valor envolvido, vai examinando, né, as características e criando uma proposta que seja possível, viável para o cliente. Você não vai ficar sem cliente e vai ter uma entrada constante de recursos, né, dentro do escritório, um fluxo de caixa ali constante. Isso é outra coisa muito, muito boa, né? Esse rotativo é importante. É isso que faz a gente sobreviver na advocacia no início, e é isso que faz a gente manter o escritório para quem já tem mais tempo de casa aí, como eu, tenho 14 anos de advocacia, como outros que têm 30 anos já de advocacia. Esses honorários que vão entrando são muito importantes. Sim, sim. Professora, eu também separei algumas dicas, essas eram as teses tributárias, né, que eu tinha para falar, eu resolvi comentar sobre elas porque são os serviços que eu mais pratico aqui no escritório atualmente, né, nesses quase 2 anos que eu me iniciei nessa jornada tributária. Eu separei algumas dicas, se der tempo, de como organizar a sua advocacia, porque eu acho interessante ensinar quem está começando ou quem está migrando para o tributário como organizar a sua advocacia para prospectar clientes. Dá tempo sim, vamos, porque isso é ótimo, né? A gente passou aqui as oportunidades para que eles comecem já a exercer esse pensado tributário, para que eles já possam olhar ao redor e começar a identificar esses clientes. Mas aí você tem a questão de, né, onde eu vou colocar meu esforço, maior ou menor, como é que eu vou fazer a prospecção. Então, essa coisa de organização, de sistematização, para você que já passou por etapas, né, durante esses quase 2 anos aí no tributário, né, passar essa vivência e passar essas dicas também para o pessoal que está começando. Então, vai lá, Igor, manda ver que isso é muito importante também. Vamos lá. Eu acho muito importante, né? Igual a professora, ela é a nossa mentora, ela nos ensina a pensar tributário. É muito legal quando você tem apoio, né, de outros colegas que contam para você experiências positivas do que está dando certo, o que deu errado, o que não valeu a pena investir tempo, ou às vezes até investir dinheiro. Então, assim, eu separei alguns pontos, são dicas para quem está começando ou para quem está mudando de área para o tributário. Às vezes, você aí já é um advogado criminalista experiente, mas cansou do criminal, quer migrar para o tributário. Então, eu separei aqui algumas dicas que são cruciais do meu ponto de vista, né? Ó, a primeira dica que eu deixo, tá, é você identificar qual é o gargalo do seu escritório. O que eu quero dizer com isso? Se você está migrando para a área tributária, você já é especialista em direito de família. Você não vai simplesmente abandonar o direito de família para mexer com o tributário e a partir de não, agora eu sou especialista em direito tributário, eu só vou publicar no meu Instagram assuntos sobre isso, produzir conteúdo sobre isso, conversar sobre isso. Não, calma. Você tem que pagar suas contas no final do mês. Tá? Então, identifica por onde entra mais cliente no seu escritório e não deixa de atender essa demanda. Pelo contrário, começa a tentar ver aonde o tributário entra nessa demanda. Você atende empresa? Você faz a parte trabalhista para pessoas jurídicas? Tá, aí, se você já tem 30 clientes na sua carteira, são 30 possíveis clientes na área tributária. Com certeza, tem um planejamento tributário para oferecer, tem uma recuperação tributária de algum tributo federal para oferecer, ou estadual. Enfim, você começa a encaixar o direito tributário dentro da sua advocacia aos poucos, sem
e muito afoito, falar a partir de agora eu só vendo tributário. Transição, né? Até para a reforma tributária a gente vai ter etapa de transição, então também Nossa, nem nessa fala. legislação é uma transição, né? Você vai pegando uma e sem deixar o outro até o momento em que você vê que o tributário ganhou o corpo suficiente Isso aí. ali, se você quiser, né? Porque se você quiser, você também passa a atuar em tudo, contrata pessoas, vai crescendo de outro modo também, né? Então, isso é importante, né? Para você que vivenciou isso, né? E vivencia isso, que é uma Sim, transição, né? Você tem a advocacia sua, você falou 14 anos, né? Mas o tributário aí há menos de 2 anos. Então, você foi indo nessa jornada e aproveitando os seus clientes. Isso é muito importante, né? O seu cliente, o que pode encaixar para ele, né? Então, lida com aposentados, como você faz, lida com divórcio, também tem IR da pensão alimentícia, lida é com verdade. sucessões, também tem discussões do imposto lá de causa-mortes, né, que também é devido nos inventários. Então, no final das contas, o seu cliente, seja lá a área que você atuar, ele paga imposto. Ele paga tributo. Ah, consumidor, empresa aí, né? Agora, e você está começando do zero, né? Aí você já também vai olhar para quem você tem contato, né? Quem que eu tenho contato, né? Onde que vai ser mais fácil eu prospectar, né? Você vai no médico, você, como você mencionou, né? A, na vizinhança, no prédio. Então, vai começando a anunciar, né, a sua atuação como tributarista, porque todo mundo paga imposto, só às vezes eles não sabem que é indevido, né? Então, isso é uma dica importantíssima aí, Igor. A segunda dica que eu trouxe são as parcerias. Eu entendo, eu vejo a parceria como uma pedra pilar em qualquer escritório de advocacia. Tá? Ela talvez seja a principal fonte de prospecção de um escritório. É a parceria. Tem muito advogado que acha que a parceria com outros advogados é um tiro no pé. O advogado vai roubar os seus clientes. Tira esse preconceito da cabeça, porque se você souber fazer um contrato de parceria bem feito, ó, vamos estipular aqui, livre concorrência, se eu quiser fechar uma parceria com a doutora Fabiana, ela está lá em São Paulo, ó, livre concorrência, você pode prospectar quem você quiser ir em São Paulo, eu continuo aqui em Minas. Não, mas a doutora Fabiana está em Juiz de Fora. Só que ela é especialista em direito tributário e eu só mexo com direito imobiliário. Então, peraí, doutora, ó, na área tributária, o que eu prospectar, eu posso mandar para você, o que você prospectar na minha área de direito imobiliário, você manda para mim? Perfeito. É uma via de mão dupla. Uhum. Tá, e se o cliente que você mandou para mim trouxer uma outra causa, como é que fica? Amarra isso no contrato, fala, não, então tem que ter autorização de quem trouxe. Não, aí essa causa aí você pode assumir, não, essa aí deixa que eu assumo. Não vou trazer para parceria, vou resolver sozinho. Enfim, uma parceria bem feita, ela traz muitos frutos. E eu digo isso pelo seguinte, o seu dia tem 24 horas. E a gente não consegue passar as 24 horas trabalhando e muito menos prospectando. Advogado tem que cumprir prazo, tem que fazer petição, tem que atender cliente. Atender cliente demanda a maior parte do horário comercial. Quando eu chego no escritório aqui 9 horas da manhã, eu vou até às 6, 7 horas da noite atendendo. Só não entrou cliente aqui agora porque a porta está trancada. Meu escritório é de frente para a rua. É assim mesmo. Então, assim, você ainda tem que achar tempo para cumprir prazo, para fazer petição inicial, para estudar. Mas então, como é que fica o tempo para prospectar? Né? O parceiro é muito importante nisso, porque vou dar exemplo aqui de um uso capião. Não gosto muito de mexer no ramo do direito imobiliário, direitos reais. Acho que dá muito trabalho e eu não tenho a expertise necessária. Eu prefiro passar para um advogado parceiro. E aí, outro dia, eu mandei um uso capião lá para ele fazer. Falei, ó, quanto que você quer cobrar? Lembrando que você tem que me passar um percentual. Ó, cobra tanto do cliente aí. Se fechar, você joga para parceria, perfeito. Entrou o uso campeão. No dia seguinte, ele falou: ó, eu tô com um amigo aqui que tá com uma isenção de imposto de renda para portador de doença grave que ele já teve deferida. Ele conseguiu recuperar 2022, 23 e 24. Só que a Receita Federal não devolveu 2019 e 2020. E ele já está dando esse dinheiro por perdido. Aí você me falou que atuava na área tributária. Eu lembrei dele, comentei com ele. Ele falou:
Será que consegue recuperar? Cara, vai lá no escritório do Igor, conversa com ele. Tá aqui, fechou o contrato, é mais uma recuperação tributária de 2 anos só. Não vai ser cheia essa. Mas vai ser significativa. Se eu não me engano, dava 40 mil de imposto de renda a restituir. É dinheiro. Dinheiro. Então, assim, são parceiros que você tem que ter. Outra coisa, o meu escritório, ele consegue oferecer atuação em todas as áreas do direito. Pouquíssimos advogados, principalmente autônomos, conseguem fazer isso, né? A gente não consegue ser trabalhista, previdenciário, criminal, tributarista, não consegue ser tudo ao mesmo tempo. Não tem jeito. Então, aonde você não atua, é importante você conhecer outros advogados. E aí, onde é que você conhece gente de confiança? Vai nos encontros da OAB, da subseção da sua cidade, faça amizades, tenta ler os processos dos seus colegas, porque tem colega que atua muito bem, mas tem outros que deixam a desejar. Então, como é que você sabe? Como é que você avalia a atuação de um colega seu? Entra no PJE dos processos dele e dá uma lida. Vê como é que é o estilo de petição dele, vê como é que são as causas dele, se ele responde, se ele já perdeu o prazo, enfim. Você vai fechando parceiros em outras áreas do direito, para quê? Para que esse parceiro fale, ó, quando você tiver uma demanda tributária, vou mandar para você. Então, você passa a ter um batalhão de pessoas prospectando para você 24 horas. Uhum. Né? E aumenta a sua rede de networking. De contatos, né? Inclusive, isso é muito importante também para quem está começando, né? Ainda mais que são pouquíssimos os que fazem tributário, então tem aquele seu colega da faculdade que está em família, que está em trabalhista, né? Sabendo que você é o tributarista, faz essa parceria, porque é algo que eles não conseguiriam atender, e ele não vai deixar o cliente sem atendimento, porque ele vai encaminhar para você, e ainda ele vai receber um percentual disso daí. Então, é o ganha-ganha, né? É o ganha-ganha para todo mundo. E não só com advogados, porque com contador também, né? Sim. Dependendo da tese, né? Essas que o Igor mencionou, que são para pessoas físicas, não é o caso, né? Quer dizer, pode até ter o contador faz imposto de renda todo ano. Ele manda para gente, ó, esse aqui é portador de doença grave. Olha aí, pronto, né? Eu ia falar mais de empresas, mas também tem a contador que faz a pessoa física, tá aí, você já passa para você essas questões, porque o contador, né, não imagina que ele sabe tudo, ou que ele tem tempo para fazer tudo, como advogado. Não tem tempo para fazer todas as áreas Não e nem tem. conhece todas as áreas. O contador é a mesma coisa, ele acaba se enchendo, por exemplo, com fazer declaração e não vai para o lado da recuperação, né? Então, identificando esses contadores, tá aí o ganha-ganha, parcerias também a serem feitas, né? Então, isso é muito... Até na área tributária, é importante ter parceiros também. Porque, por exemplo, eu agora estou focado em teses para pessoas físicas. Né? Então, por exemplo, se aparecer aqui produtos monofásicos para eu recuperar, eu não vou deixar passar. A gente já tem ali o nosso colega Hélio, lá do Você Tributarista, é excelente contador, dá suporte para todos nós, responde a dúvida de todo mundo. Eu já tenho uma parceria fechada com ele. Chegou uma empresa aqui precisando fazer recuperação de produtos monofásicos. Ó, Hélio, é melhor você ter 10% de R$ 1.000 do que ter 100% de nada. Uhum. Então, essa é a regra. Tá? E outra coisa também que eu aperfeiçoei na hora de fazer parceria é o seguinte. Aí eu vou e fecho aqui uma parceria com a doutora Fabiana. Falo, doutora, então, você já sabe, né? A partir de agora, eu sou especialista em direito tributário. Tá bom, Igor. Isso aí não desperta o interesse do seu parceiro. Como é que você desperta o interesse do seu parceiro? Você tem que virar para ele e explicar uma tese. Por exemplo, a isenção do imposto de renda para portador de doença grave. Né? Você está ali fechando parceria com um advogado, com um escritório que atua muito no direito de família, você fala das interdições. Quantas pessoas vocês já fizeram interdição? Né? Aí você fala, ó, aí você traz casos concretos, ou seus, se você está começando, usa exemplos de alguém. Fala assim, ó, eu já fiz uma recuperação em um único processo de R$ 400 mil. Eu já recuperei R$ 40 mil de imposto de renda. Aí você imagina cobrando 10, 20, 30% disso. Pô, são honorários interessantes. Você quer ficar com uma porcentagem disso? Pronto. Aqui é diferente. Você despertou o interesse do seu parceiro, inclusive para que tipo de serviço que você faz. Porque se você só falar que você é especialista em tributário, ele vai falar, não, beleza. Se aparecer alguma coisa, eu te mando. Quando que o cliente dele
Ele pode encaminhar para você, porque ele não entende nada do tributário, né? Não entende. Então, por exemplo, todas essas teses que conversamos aqui hoje, eu já tenho uma publicação no Instagram preparada, inclusive vocês podem copiar à vontade, E que é eu, inclusive, justamente. vou colocar aqui, Igor, ó, o arroba dele, tá? Pode ir lá no Instagram, olhar, se comunicar, né? Fazer parcerias, né? Procurar ali o Igor, que também é que é um profissional assim excepcional, tanto no lado técnico como no lado ético, pessoal. Então, já fica aqui também a recomendação de alguém para vocês se inspirarem, modelarem e também fazerem as parcerias, né? Às vezes tem um advogado que está começando agora e fala, eu tenho aqui, né, um possível cliente, mas eu não sei fazer. Pronto. Olha, a parceria melhor, né? 10% de alguma coisa do que 0%, né? Então, Sim. E a também, parceria, esse 10% é só um exemplo. Você pode fixar 20, 30, meio a meio. Ó, eu até quero, tem igual por exemplo, até meio a meio, né? Tem até meio a situações, meio. tem situações que faz Né? meio a meio. Então, Ó, é bem interessante assim essa possibilidade, né? Bem outra, legal. outra dica importante que eu separei são reuniões de networking. Era algo que eu não fazia até 2022. Entrei para um grupo de networking aqui em Juiz de Fora, com outros empresários, no ano passado. E a cada encontro você vai conhecendo melhor as pessoas. Então, podem ser encontros, às vezes, que são cafés, podem ser encontros mais formais, como se fossem palestras, podem ser encontros que são happy hour, que o pessoal sai para tomar alguma coisa e ali está conversando, você está conhecendo pessoas, né, e conhecendo outras empresas. Isso começou a trazer novos parceiros. Os dois advogados que tem nessa confraria que eu participo já são parceiros aqui do escritório. Eu não, desde o início eu falei com eles, olha, eu não encaro nenhum advogado como meu concorrente. Pelo contrário, eu encaro vocês como parceiro. Uma advogada, ela atua na área trabalhista, só que o meu escritório faz o trabalhista pelo lado do reclamante. Ela atua pelo lado da PJ. Então, Uhum. quando chega um empresário aqui querendo assessoria trabalhista para a pessoa jurídica, eu encaminho para ela. E assim, não somos concorrentes, apesar de atuar na mesma área, Uhum. tá? Então, encontros de networking são muito importantes. Se você não faz, procure começar a frequentar a subseção da sua OAB, procure ver aí se tem algum encontro de empresários. Toda cidade tem esse tipo de networking, esse tipo de grupo. Né? O Instagram hoje em dia ajuda muito a gente nisso, o próprio YouTube, o Google. Então, vale a pena pesquisar e começar a participar. Você tem que ser visto como tributarista, você tem que começar a se apresentar para pessoas que você não conhece. E uma frase que roda muito no Instagram, eu acho ela muito legal, que o networking vai te colocar em salas que você nunca teria a possibilidade de estar. É verdade. Isso, assim, é a máxima do networking. Eu acho extremamente importante. Passei 13 anos de advocacia sem realizar networking. Hoje em dia, minha advocacia é outra por causa de grupos de networking. É ali que você conhece pessoas, é ali que você faz parcerias, é ali até que você fica sabendo de novas oportunidades, né? Então, mesmo que você te falar assim, meu Deus, eu não sei por onde começar, eu sou péssimo de network, o lugar mais fácil para você dar a primeira entrada é na sua subseção da OAB, que é aberto para todo mundo. E você pode ir tanto na comissão de tributário como tributarista e passar a ser visto como tal, como visitar as reuniões das outras áreas, né? Igual você está falando, da área de família. E fazer o network lá para, né, fazer as parcerias também. Então, é algo que, para começar, talvez seja o mais simples de entrar. E aí, com isso, dado o primeiro passo, vai para outros, né? Vai expandindo isso. E só o fato de você estar, por exemplo, indo na OAB, participando e integrando ali, isso já vai te dar, para os de fora também, uma visão de alguém, um profissional atuante, de um profissional que está presente em tudo, sabe? Então, é algo, uma construção, tijolinho por tijolinho, que a gente vai trazendo, né? E que, às vezes, a gente demora tanto para descobrir. Então, vocês estão recebendo aqui de mão beijada, né? As dicas para ir direto, para não precisar errar antes,
né? Ou perder o tempo antes de ir direto nesse que seria o caminho mais rápido, um caminho mais eficaz, né? De prospectar e de ser visto e reconhecido na área tributária, né? Como um tributarista. Muito bacana, Igor. Realmente, assim, fez diferença, tem feito diferença e tem aparecido clientes de alto ticket. Tá? O que a gente chama de cliente de alto ticket? É aquele que te traz mais retorno com menos serviço. Tá? Então, vale a pena investir em networking, sim. E o outro ponto importante é o perfil de sócio captador. Eu costumo falar que todo escritório de advocacia tem que ter o advogado prospector e tem que ter um advogado mais jurista ali, que gosta mais de estudar, peticionar, pesquisar, né? Tem aquele estilo mais estudioso. Normalmente esse é mais contraído, não gosta de fazer atendimento, não gosta de lidar com o cliente, o negócio dele é lidar com papel, com processo. Né? É importantíssima a figura desse advogado no escritório. Mas o prospector é aquele que bota o seu escritório para frente. Né? Todo dia está entrando contrato de honorários? Não, não está. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, você tem que estudar. Se você é autônomo, sozinho, você tem que desenvolver o seu perfil de prospector. Não tem jeito de você ficar, eu sou muito bom em tributário, excelente. Mas você não consegue fechar uma venda. Você tem que estudar. Tem que estudar marketing, tem que estudar um pouquinho de Instagram, de Google Ads, de como portar em público, de como falar, né? Você tem que procurar conteúdos, a internet hoje ajuda muito nisso, o próprio Instagram tem muito perfil que você segue ali, mentes milionárias, vários perfis ali que te dão dicas, né, sobre isso. Tem livros, tem um que chama do Comece pelo Porquê, é um livro totalmente voltado para técnica de venda, né, onde você consegue convencer o seu cliente a que você é necessário na vida dele, né? E também o método pensar tributário, esse eu vou deixar para a professora explicar daqui a algumas aulas no curso, que é fundamental. Hoje a gente passou aqui o quê? Umas 6 teses, né? É você estudar a tese, ler o tema, então isso aqui é pacificado? Você entendeu como é que você oferece aqui para o cliente? Entendi. E já fazer uma lista. E no dia seguinte, já mandar um WhatsApp, ó, fulano, você comprou imóvel nos últimos 5 anos? Fulano, você pediu a isenção do seu imposto de renda? Já é partir para o campo, não é ficar esperando o tempo passar. Você não vai fazer um curso em direito tributário que você vai ficar estudando, para um dia achar que a prática vai cair de mão beijada, os clientes vão vir. Não, você aprende uma coisa e já cai em campo, matando em cima daquilo. É o método pensar tributário aí da professora Fabiana. É isso aí, já executa, né? Porque aí você tem um retorno rápido, senão você vai ficar esperando saber todo o tributário, você não vai entrar em campo nunca, né? Então, é esse resultado, é essa prática, é esse enxergar os clientes, né? E aqui o Igor trouxe, né? No treinamento Advogado no Tributário, a gente vai aprofundar algumas dessas teses que ele trouxe, outras diferentes, execuções fiscais, o monofásico que ele mencionou aqui do Simples Nacional, mas não é para pensar, nossa, quanta coisa, então não vou dar conta. Não. Dessas aí, né? Qual delas vai ser mais fácil você prospectar? Qual delas você tem mais fácil contato? Né? Começar a olhar ao seu redor, começar a falar com familiares, amigos, vizinhos, né? E outros clientes, se você já atua em outra área. Então, para escolher um, né? Porque no começo é isso, você vai sentir uma insegurança, porque é uma nova área. Aí você escolhe um, pega aquele, aperfeiçoa, aplica, e aí você vai indo para outros, né? E não precisa dominar tudo, como fez o Igor. Agora eu estou focado em pessoas físicas, várias teses, várias oportunidades, mas que eu direciono para pessoas físicas. Você pode falar, não, eu vou me dedicar para pequenas empresas, do Simples Nacional. E aí você foca para elas, né? E cada uma vai ter o seu formato, o seu método de prospecção. Né? Então, isso é muito importante.
Isso aí, inclusive, entra na penúltima dica que eu vou deixar para vocês, de como montar a sua advocacia, que é otimizar o seu tempo. Então, nesse início, você escolhe uma porta de entrada, começa a trabalhar essa tese. Depois, com o passar do tempo, que você já fez, mexeu com várias teses tributárias, você faz um relatório, uma análise daquilo que te deu mais retorno financeiro com menos tempo de trabalho. Né? Igual eu dei o exemplo aqui do produto monofásico. Eu não sei fazer até hoje. E pela aula da professora Fabiana, se eu pegar um para fazer aqui agora, eu sei que eu desenrolo, porque o curso dela é tão completo que até as telas onde você tem que entrar e verificar cada coisa, ela ensina. Né? Então, não é questão de não querer aprender, eu consigo fazer. Mas o tempo que eu vou gastar, igual eu falei aqui do Hélio, nosso parceiro lá, ele faz de olho fechado, em 5 minutos. Eu vou tirar 2, 3 dias para resolver aquilo. Então, eu prefiro mandar para ele como parceiro, ficar com uma porcentagem, né? E focar naquilo que eu já vi que dá resultado. Hoje eu falei para vocês que a nossa galinha dos ovos de ouro aqui é a isenção para portadores de doença grave. Né? Os honorários altíssimos, de alto retorno, vale a pena. Com um tempo de trabalho muito curto, né? Você consegue levar o cliente do contrato de honorários até o êxito, até a recuperação tributária de uma forma muito rápida, sem ação judicial. Então, é isso que eu estou falando em otimizar o tempo. Quando você for adquirindo experiência, vê aquilo que está gastando menos tempo para resolver, tenta focar mais na prospecção daquilo. Nunca abra mão do resto. Igual eu não quero mais atuar em tese de recuperação sobre folhas de salário. Eu vou ter lá um colega tributarista que eu vou falar, se eu prospectar alguma coisa nisso aqui, você divide aí os honorários pela indicação? Não, perfeito. Então é isso, eu não vou deixar de prospectar nas outras áreas. Não vai Mas deixar de atender, né? não deixo de atender. E foco, otimizo meu tempo naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que me dá retorno. Uhum. E A cada última um tem dica que eu deixo, isso, né? Então, cada um identifica o seu perfil, né? Qual que é o que vai te dar mais prazer e mais facilidade para você em fazer, né? E a última dica? é aperfeiçoamento, né? A gente tem que estar sempre investindo no nosso estudo. Eu passei muito tempo atuando só no direito previdenciário, tinha alguma outra causa de direito de família, uma outra de direito do consumidor. Fui fazer meu primeiro inventário depois de 10 anos de advocacia, né? Hoje em dia eu vi a quantidade de honorários que eu perdi, porque inventário dá muito retorno financeiro. Enfim, você tem que estar sempre se especializando. Não compensa, não vale a pena você se especializar em tudo, porque a gente não consegue, não dá conta. Mas investir na nossa educação, no nosso aperfeiçoamento, eu falo assim que é primordial. E aí vocês têm a oportunidade, né, semana que vem, de já fazer um treinamento gratuito aí com a professora, né? Vale muito a pena, dali você já sai advogando. Na outra semana, semana que vem ainda são lives de aquecimento. Aí na outra, dia 24, né? Você vai ter um treinamento, né? E com isso você é uma oportunidade realmente gratuita de você já ter ali elementos para dar o seu primeiro passo, né? Como fez o Igor aí, né? E tá voando, e cada vez mais, né, Igor? É isso aí. Bom, eu separei esse conteúdo aí para trazer para vocês hoje. Espero que tenha acrescentado, agregado alguma coisa. Tenho certeza que sim, olha, porque foi realmente muito rico, né? Muitas teses, eu sei que a mente aqui do pessoal ó, tá explodindo de enxergar essas oportunidades e de enxergar os meios de chegar até esse cliente, né? Porque eu tenho todas essas dicas de prospecção, de parceria, de gestão do tempo, tudo isso, né? Vai proporcionando que ele consiga, né? Que o pessoal consiga dar o seu primeiro passo e entrar para a advocacia tributária, né? Sem medo de que é um bicho de 7 cabeças ou qualquer coisa desse tipo, né? De que é impossível ter cliente, a gente já está vendo aqui que muito pelo contrário, né? Tanto é que tem que fazer até parceria com os colegas para atender determinadas partes, né? E poder, né, ter maior eficácia na sua atuação. E é isso, né? O Igor aqui hoje tem um escritório, né? Tem ali, portanto, um suporte, né, inclusive com a esposa. Mas se você está sozinho na advocacia autônoma, você não precisa pensar que você está sozinho.
porque sempre você tem a possibilidade de contar com um parceiro, não precisa ser necessariamente um sócio, né, que é algo até mais sério, constituir a sociedade, Sim. mas um parceiro para casos pontuais que você sinta essa necessidade, ou o contrário, né, que você possa fazer para ele, né, em casos que ele não consiga fazer. Então, assim, é um campo vasto, que cresce cada vez mais, que não tem uma fórmula mágica, vai por essa tese ou vai por aquela. É aquilo. Cada pessoa tem a sua facilidade, né? O Hélio ali com os monofásicos, o Igor aqui com as pessoas físicas, né? Por exemplo, só para dar o exemplo aqui de duas pessoas que a gente mencionou, né? E aí você vai enxergando essas oportunidades, com qual você se identificou mais? Com qual delas você gostou mais? Então vamos entrar de cabeça nessa, vamos enveredar nessa, né? Para seguir em frente, né? E Igor, né? Eu quero te agradecer imensamente, olha, pelo seu tempo, pela sua dedicação, né? Porque nós estamos aqui já há 1h40, né? E ele falou: se não der tempo, você me diz. Eu falei: não, mas o seu conteúdo é valioso, né? E o tempo dele é valioso também, né? Que tem aí uma enxurrada de trabalho, precisou fechar a porta para parar de chegar cliente, mas teve esse carinho, teve esse cuidado de estar aqui compartilhando, né, a experiência, as oportunidades, as dicas, né? Porque é isso, é compartilhando que a gente constrói outras pessoas não como concorrentes, mas como parceiros, né? Tenho certeza que muitos de você aqui ainda vão ser parceiro do Igor, né? Igor, alguma última palavra que você queira fazer aqui para o pessoal? Professora, eu declaro sempre para todo mundo que eu amo advogar. Eu sou advogado convicto, amo minha profissão. Eu acho que se você tem amor pelo que você faz, é só fazer isso com constância, né? Eu vejo a professora que também é sempre bem constante. Se vocês começarem a seguir o canal dela no YouTube, o perfil dela no Instagram, vocês vão ver que todo dia tem conteúdo. Saiu uma decisão, ela vai lá e publica. Saiu um projeto de lei no Senado, na Câmara, ela vai lá e coloca. Ela está sempre nos atualizando. Isso é amor à profissão, né? Eu, no mais, assim, agradeço hoje a professora e agradeço todos os dias, porque hoje eu tenho retorno financeiro na área tributária e toda vez que caem honorários advocatícios que vieram de contratos de serviços tributários, eu estou sempre agradecendo aqui a professora Fabiana e desejo sempre saúde e muita prosperidade para ela, porque ela merece, ela é essa mentora nossa que a gente leva e facilita o nosso caminho. Muito obrigado mesmo, viu, professora? E eu que agradeço, Igor, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, nós fazemos juntos, nós crescemos juntos, e são exemplos como o seu, que a gente, inclusive, pode proporcionar para todo mundo, para que cresçamos cada vez mais, né? Ajudando as pessoas, ajudando as empresas, sendo bem remunerado para isso, né? Também, que é algo muito bom. Importante. Bom, gente, quero agradecer também a presença de todos vocês, né? E lembrá-los novamente, né, de que nessa semana e na semana que vem, a gente diariamente tem lives aqui de aquecimento, e no dia 24 começa o treinamento Advogue no tributário, para a gente ter efetivamente aulas, né, aula com material, com slide, tudo bem detalhado, para você realmente entrar na advocacia tributária, crescer na advocacia tributária, tá bom? Gente, um grande beijo. Igor, muito obrigada. Uma ótima noite para você. Boa Tchau, noite. tchau.